Olá, centelistas! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos continuar nosso livrinho abençoado, Livro dos Espíritos. E nós estamos na segunda parte, no capítulo 7. O subitem de hoje é União entre a alma e o corpo, assunto aborto. Vamos lá? Então, Kardec pergunta assim aos espíritos: em que momento o espírito se une ao corpo? Respondem os espíritos: a união do espírito ao corpo começa na concepção, mas só se completa no instante do nascimento. Após a concepção, o espírito se liga ao corpo, que vai habitar por uma espécie de ligação fluídica. Essa ligação vai aumentando gradativamente de intensidade, até o momento em que a criança nasce. O choro anuncia que o espírito se encontra entre os encarnados e entre os servidores de Deus. Olha que interessante, né? Então, essa ligação se inicia com a concepção. O que é a concepção? É o momento no ato sexual no qual o espermatozoide se encontra o óvulo, né? E eles fazem aquela ligação e formam o zigoto. Esse é o momento da concepção. E então, a partir da concepção, já há essa ligação, né, do espírito com aquele corpo em formação, mas ela só se completa com o nascimento, né, no momento que ele está dizendo, quando o choro acontece, né, essa conexão está pronta, está feita, né, até 100%, fez um download de 100%, vamos dizer assim. 345. Após a concepção, a união entre o espírito e o corpo físico é definitiva? Durante esse primeiro período, o espírito poderia renunciar ao corpo que foi lhe designado? Então ele está dizendo o seguinte: houve a concepção, houve a ligação. Essa ligação é definitiva? Tem como quebrá-la ou não? Pode o espírito que já está ligado naquele corpo desistir da encarnação? Esse é o questionamento. Responde os espíritos: a união é definitiva no sentido de que nenhum outro espírito poderá substituir o espírito que está designado para viver naquele corpo. Entretanto, como a ligação é fluida, fluídica, que une o espírito ao novo corpo físico, ainda muito frágil, ele pode facilmente se romper pela vontade do espírito reencarnante, se este recusar levar adiante a prova que escolheu. Nesse caso, a criança não vive. Olha que interessante, né? Então, a primeira informação importante é que uma vez, né, ocorrida a concepção e conectado ao espírito, não pode trocar de espírito. Então o espírito estava vindo, não quero. Desiste, vem outro no lugar dele. Isso não existe, né? Mesmo porque nós vamos aprender que quando formamos o nosso corpo físico, quem forma o nosso corpo físico, né, é o próprio perispírito daquele espírito que está conectado, né? Então não poderia ser assim, cada hora ser um, né? Porque aí não ia dar certo de acordo com aquilo que foi determinado no plano espiritual antes da encarnação. Mas ele diz aqui que ainda assim, ainda que haja a conexão, devido ao corpo ainda muito fragilizado na formação, pode sim ser considerado muito frágil essa ligação também, podendo ser rompida por vontade do espírito. Olha só que importante essa informação. 346. O que acontece ao espírito se o corpo que ele escolheu morre antes dele nascer? Então, aquele espírito, né, estava ligado naquele corpo desde a concepção. O que acontece se este corpo vier a perecer? Ele escolhe outro, ou seja, virá em outra encarnação, né? Então, assim, ele era aquele filho daquela família, né? O filho, filha, não importa. E aí, no momento de nascer, o corpo não vingou, né? Que a gente chama de natimorto, né? Nasceu morto. Então, o que acontece? Ele perdeu a oportunidade, nunca mais ele vai ter? Não, ele vai ter nova oportunidade em novo momento. Às vezes na mesma família, às vezes em outra, né? Qual é a causa dessas mortes prematuras? Pergunta Kardec. Respondem os espíritos: as imperfeições da matéria são a causa mais frequente dessas mortes.
Então, na própria formação, né, nós estamos ainda numa matéria muito grosseira, né? E há ainda muito o que se melhorar. Você imagina que isso aqui é 1800 e, sei lá, 60 e poucos, né? Nós já estamos em 2025 e ainda há um número grande, né, de questões assim de má formação no momento da gravidez, né? De mil razões pelas quais às vezes há realmente uma impossibilidade de um nascimento perfeito, um nascimento que permita a vida, né, daquele espírito. 347. Que utilidade pode ter para um espírito encarnar num corpo que morre poucos dias depois do nascimento? Então há, né, aquelas mães que têm aquela gestação, 9 meses, nasceu o filho, ou às vezes menos, né? Nasceu o filho, nasceu a filha, viveu poucos dias e desencarnou. Então aqui na visão espiritual, né? Então Kardec está querendo saber, tá, para esse espírito que veio, né, que se conectou no momento da concepção, ficou esses 9 meses aí junto à mãe, nasceu, viveu 3 dias e desencarnou. Qual proveito tem para esse espírito uma encarnação tão curta, né? Tão simples. Muito interessante a pergunta, olha o que respondem os espíritos. O novo ser ainda não tem consciência plena de sua existência, e a importância da morte para ele é quase nula. Conforme já dissemos, na maioria das vezes esse fato constitui uma prova para os pais. Olha que interessante. Aquele ser que estava no plano espiritual até um momento antes, para ele a morte não tem a mesma percepção que para nós que estamos aqui encarnados 20, 30, 40, 50, 60, 90, 100 anos aqui na Terra, né? Ele está mais no mundo espiritual do que no mundo encarnado, né? Então ele não tem essa percepção, mas aqui ele está dizendo que esse fato constitui muitas vezes prova para os pais. 348. O espírito sabe com antecedência que o corpo que escolheu não tem possibilidade de viver? Então ele está perguntando assim, no momento, né, que ele está moldando a sua encarnação, as provas pelas quais precisa passar, as expiações, né, ele já prevê que aquele corpo não vai ter a duração necessária, por exemplo, para atuar por 20, 30 anos? Respondem os espíritos. Algumas vezes sabe, mas se o escolheu por esse motivo, é porque recua diante da prova. Olha só, aqui ele está chamando a atenção para um aspecto muito complexo, que é o seguinte, muitas das vezes, e aqui o disseram os espíritos, essa gravidez não vinga, vamos dizer esse termo, por questões materiais, simples materiais, né, de formação do corpo mesmo. Ele diz que isso é uma grande maioria, se vocês perceberam nas questões. Mas ele também chama a atenção daquele espírito que, determinando a sua encarnação, chega aqui e não dá conta. Não dá conta daquele... não se sente preparado, se sente com medo, ou se sentia preparado e depois ficou apavorado, achando que não vai dar conta, e por vontade, olha o termo que eles usam aqui, se retira da encarnação. E uma outra opção aqui, dentro desse tema, ele está dizendo uma prova para os pais, né? E outros aspectos sobre o mesmo assunto, nós vamos seguir falando. Mas é importante termos a visão de que nada acontece por uma única razão. E então todo aborto o espírito desistiu? Não. Então todo aborto o espírito queria, mas a matéria não permitiu? Não. Então todo aborto é prova para os pais? Não. Né? Cada caso é um caso dentro de um contexto específico daquela família e daquele espírito imortal que está reencarnante. Está certo? Um abraço para vocês e até a próxima!